Na aula passada, conhecemos os principais radicais monovalentes. Os principais radicais monovalentes são aqueles que têm apenas uma valência livre. Exemplos: metil, etil, isobutil, terquibutil e outros mais. Estudamos a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. Então agora você sabe que precisa achar a cadeia principal, numerar a cadeia principal e selecionar os radicais, ou por ordem alfabética ou por ordem de complexidade. Organizando por ordem os radicais, aí você dá o nome da cadeia principal. Uma boa aula. Olá pessoal, tudo bem? E você, Chico, como é que você tá? Tudo bem, Tânia. Então hoje vamos estudar mais um pouco? Vamos embora, tem mais uma função orgânica para ver hoje? Isso, porque o Chico falou bem, né? Nós vimos na aula passada a função orgânica importantíssima, que são os hidrocarbonetos. E a partir de hoje, nós vamos ver outras funções da química orgânica que são derivadas dos hidrocarbonetos. Então nós podemos dizer assim que os hidrocarbonetos é como se fossem o esqueleto das outras funções, ok? Então, quem sabe bem os hidrocarbonetos não vai sentir muita dificuldade em aprender os alcoóis, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, como vocês viram aí, algumas imagens, né, da destilação do álcool através da cana-de-açúcar e outras cenas também da utilização do álcool. Então, hoje o álcool é tema da nossa aula. E por falar em tema da nossa aula, então, né, Chico, que tal nós darmos uma olhadinha, então, no conceito da função álcool? Vamos lá, então? Venham cá. Então, os alcoóis. Os alcoóis são compostos orgânicos contendo um ou mais grupos hidroxila, ou seja, o OH, ligados a átomos de carbono saturados. Então, o que é que caracteriza a função álcool? O que caracteriza, pessoal, é a presença da hidroxila. E a hidroxila é o OH, certo? O próprio nome já diz, hidro de hidrogênio e oxila de oxigênio. Então, hidroxila. Só que tem um detalhe, essa hidroxila deve estar preso a carbono saturado. O que será que é isso, Chico? Você lembra o que é carbono saturado? Claro, o carbono saturado é um carbono que não tem nenhuma dupla ligação, né? Isso, é o carbono que das 4 ligações que ele faz, todas elas são simples ligações. Por isso, então, esse tipo de carbono é onde o OH pode se ligar, formando então um álcool. Sabe por quê, Chico? Porque se por acaso houver carbono saturado, aí nós teremos outras funções químicas. Se for, logicamente, desculpe, insaturado, né? Então, se o OH estiver ligado a carbono insaturado, aí nós teremos outras funções químicas, como a função fenol e enol. Mas calma que isso aí é assunto para a próxima aula. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Nós temos um exemplo de 2 átomos de carbono, você está vendo aí as 4 ligações que ele faz, e o OH está ligado diretamente ali ao carbono, que só faz, então, simples ligação. E o nome desse álcool aí,
é o etanol, porque ele tem 2 átomos de carbono, et, né? An, porque só tem simples ligação. Diga, Chico. Tânia, eu estava pensando uma coisa aqui, nossa, como é parecido, você falou etanol, né? Uhum. Se a gente colocasse no lugar do OH ali um Hzinho, ele ia ser um etano. Isso, exatamente. Então, o etanol é derivado do hidrocarboneto. Então, nós tiramos um hidrogênio e no lugar nós colocamos a hidroxila. É isso mesmo. E é ela que vai dar a terminação ol dos alcoóis, certo? Veja um outro exemplo. Você se lembra das cadeias cíclicas? Não esqueça que cada extremidade, cada vértice, nós temos um átomo de carbono. Agora, eu vou perguntar. Esse elemento que está aí é o benzeno, será ou não? O que você acha, Chico? Eu acho que é, porque tem aquele anelzinho com 6 pontas, não é isso? Olha, para diferenciarmos o ciclohexano do benzeno, nós colocamos aquela bolinha no meio, indicando que as duplas estão sempre girando. Lembra, Chico? É isso que vai dar a diferença entre um e entre o outro. Então, e nesse caso aqui, ele não é o benzeno não, porque para ser o benzeno deveria estar indicadas as 3 duplas ligações ou a bolinha mostrando, né, indicando que elas estão sempre girando ao redor do anel. Então, neste caso, é um ciclohexano. Diga, Chico. Então quer dizer que para ser um anel benzênico, ele sempre tem que ter aquela bolinha no meio, não basta ter 6 lados assim, né? Exato, tem que ter 6 carbonos e a bolinha no meio indicando as duplas, né? Só que esse é um ciclohexano que tiramos um hidrogênio e colocamos um OH. Logo, ele não é mais um hidrocarboneto, agora ele é um álcool, né? E o nome desse álcool é o ciclo, porque a cadeia é fechada. Ex, porque são 6 carbonos. An, porque só tem simples ligação entre os carbonos. E ol, porque é a terminação de álcool. Então, ele é o ciclohexanol. Legal, né, Chico? Bem legal, bem legal. Isso, então vamos ver o próximo PP aqui, ó. A classificação dos alcoóis. Então, os alcoóis, antes de nós estudarmos como formar as cadeias, como dar nome a essas cadeias, nós vamos ver a classificação. E são 2 as classificações dos alcoóis. A classificação, ela depende do número de hidroxilas e da localização dessa hidroxila. Então, essas são as 2 classificações. Vamos ver a primeira. Com relação ao número de hidroxilas, então, os alcoóis podem ser monoalcoóis se tiverem apenas uma hidroxila, ou seja, um OH. Dialcoóis, 2 OHs. Ou trialcoóis, 3 OHs. E polialcoóis quando tiver 4 ou mais OHs, certo? Na estrutura toda da cadeia. Pois não. Então tá, isso é bem simples, né? É só ver quantos OHs tem e daí pode ser monoalcoóis, dialcoóis, trialcoóis, isso é bem tranquilo, né? Exatamente. Agora vamos para a próxima classificação, que também é fácil, mas você precisa lembrar dos conceitos das aulas anteriores. Por isso, sempre esteja com o seu material didático aí no capítulo certo. Então, olha lá, a localização da hidroxila. Então, dependendo do carbono onde estiver a hidroxila, nós vamos ter o álcool primário, o álcool secundário e o álcool terciário. Então, ele vai ser álcool primário se o OH estiver ligado a um carbono primário. E você se lembra o que era um carbono primário? Vamos ver se o Chico lembra. Então, fala aí, Chico. Carbono primário é um carbono que só está ligado a um outro carbono. Exatamente. Então, você sabe que o carbono faz 4 ligações obrigatoriamente. Dessas 4, uma delas é com outro carbono. Por isso, ele é considerado primário. Então, se o OH estiver ligado ao carbono que só faz uma ligação com outro carbono, esse álcool é primário. Alguma pergunta, Chico? A mesma coisa o resto, né? O secundário é quando está ligado a 2 outros carbonos. Isso. E o terciário quando está ligado a 3 outros carbonos. Mas que beleza, hein, Chico? Tá entendendo tudo. É isso mesmo. Então, o álcool secundário, o OH ligado a carbono secundário. O álcool terciário tem o OH ligado a carbono terciário, que faz 3 ligações com outros carbonos. É isso aí, muito bem. Muito bem mesmo.
Então, agora nós vamos fazer um exemplo para os nossos alunos, né? Para os nossos alunos poderem entender melhor aí o que é o álcool primário, secundário e terciário. Opa, vamos ver. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo de álcool primário. Então, o OH ligado a carbono, que é primário, porque de todas as ligações que ele faz, a única que é com carbono é essa aqui, ok? Então, esse é o exemplo de primário. Agora, veja aqui o secundário. Carbono secundário é aquele quando nós temos o OH ligado a carbono que faz ligação com dois outros átomos de carbono. Por isso, álcool secundário. E aqui o exemplo de álcool terciário, onde o OH está ligado a carbono, que das suas 4 ligações, 3 vão ser com o carbono. Agora, será, Chico, que tem álcool quaternário? Álcool quaternário? Olha, Tânia, eu acho que não, porque se o carbono já está ligado com 4 outros carbonos, a hidroxila vai estar ligada aonde? Não vai estar ligada em lugar nenhum, né? Exatamente. Aí teríamos que colocar uma 5ª ligação no carbono, o que a gente sabe muito bem que não pode acontecer. É isso mesmo, Chico. Então, nós temos só carbono primário, secundário e terciário. Muito bem. Então, agora vamos para o outro item da nossa aula de hoje, que é a nomenclatura dos alcoóis. Então, como o próprio nome já está dizendo, nomenclatura significa como é que nós vamos dar nome para os alcoóis. E aqui, pessoal, é que vocês devem começar já a fazer uma boa de uma lista, porque todas as funções orgânicas que nós vamos estudar daqui para frente vão ter nomenclatura. Nós vamos ter nomes e maneiras diferentes de dar nomes aos compostos, porque são os nomes que garantem a que função química pertence o determinado composto. Entendido? Peraí, Tânia, quer dizer que só de olhar para o nome a gente já vai saber a que função orgânica aquele composto pertence? Exatamente, Chico, porque a terminação de todos os compostos orgânicos indicam a função química a qual o composto pertence. Então agora nós fizemos aqui um cartaz para você aí de casa poder anotar, para você não se perder, como é dado o nome aos alcoóis. Então veja aqui comigo, daí vai ficar fácil para você saber depois dar nome aos compostos. Então veja lá, o nome, então, ele é dividido também em 3 partes. Primeiro vem o prefixo, depois vem a parte intermediária e o sufixo, que é a parte final. Então o prefixo é o número de carbonos, assim como era nos hidrocarbonetos, lembra-se? Met, et, prop, but, pent, né? E assim por diante. Então, se forem 3 átomos de carbono, vai ser prop. Se forem 2, et. E assim por diante. Aí, a parte intermediária é o tipo de ligação entre os carbonos, que você lembra bem. Se for o meio an, é porque nós temos só simples ligação. Se o meio for en, é porque temos uma dupla. Se for in, temos uma tripla. Se for de en, teremos então 2 duplas. E assim por diante, né? Agora, o sufixo é a terminação. Então, veja só, dependendo do número de OHs, se for apenas um OH presente na estrutura, a terminação é ol. Se forem 2 OHs, a terminação vai ser diol. E se forem 3, a terminação vai ser triol. Então, fica fácil com essa tabelinha aí. E agora, então, nós vamos até o monitor e vamos mostrar alguns exemplos aí de alcoóis para vocês. Então, venham aqui comigo. Olha lá, alguns exemplos bem práticos para vocês. O primeiro que está aí, então, é o metanol. Então, met, porque nós temos um átomo de carbono, an, porque nós só temos simples ligação, e ol, que é a terminação do álcool. Veja o próximo exemplo. Este já é o etanol. Etanol, porque tem, então, 2 átomos de carbono e um OH ligado, então, a um desses átomos de carbono. Então, et, 2 carbonos, an, simples ligação, e ol, porque temos apenas um OH. Outro exemplo. Agora, nós já temos a cadeia um pouco maior, né, com 4 átomos de carbono. Então, aí você está verificando que o OH, ele está preso ao carbono 2, né, onde está aquele CH livre ali, sozinho. Então, quando nós vamos dar nome
aos compostos que têm mais de 2 átomos de carbono, nós temos que numerar a cadeia, pessoal, e dar, sabe o quê? A localização do OH. Diga, Chico. Tânia, Diga. Quer dizer que se o OH tivesse lá na pontinha, naquele primeiro carbono, a gente ia dizer que era um butanol? Isso, porque tudo vai depender da posição do OH. Se ele estivesse em uma das extremidades, nos carbonos das extremidades, seria um butanol. Só que nesse caso, o OH está ligado ao segundo carbono, né? Então, o nome ficaria, então, 2-butanol. E, Chico, e se eu colocasse o OH no outro carboninho do meio ali, que está do lado daquele CH? Como é que ficaria o nome dele? Como ia você ficar acha? 3-butanol? Não ia ficar 3-butanol, porque daí a contagem da cadeia vai iniciar pela outra extremidade. E da mesma maneira nós teremos ainda o 2-butanol. Ah, é que nem aquilo que a gente viu dos radicais, né? Isso. Começa a contagem sempre pelo lado mais próximo do radical, uma coisa assim, né? Exatamente. O OH, então, quando você for numerar a cadeia, você inicia pela ponta mais próxima do OH. É isso mesmo, Chico, está certíssimo. Vamos ver um outro exemplo ali, então, ó. Agora, ó, o exemplo do 1-butanol. Veja que nós colocamos de propósito do outro lado da cadeia, para que o nosso aluno possa entender que ou em uma extremidade ou em outra, sendo no primeiro carbono, vai ser o 1-butanol. Mas só no caso do but, que de vez em quando dá, né, tanto faz começar de um lado ou do outro. Outros carbonos, outras cadeias maiores, obrigatoriamente nós temos que numerar, ok? Vamos ver um outro exemplo aí, ó. Olha uma cadeia cíclica. Então, essa cadeia tem quantos carbonos aí, Chico? São 4, né? Exatamente, 4 carbonos. Então, a cadeia é ciclo, porque a cadeia é fechada. But, porque são 4 carbonos, né? E an, porque só tem simples ligação entre os carbonos. E ol, porque é a terminação, então, né, do álcool. Então, é o ciclo-butanol. Fácil, né, Chico? É fácil isso aí, né? E daí nós temos aqui o próximo exemplo, é a mesma cadeia, Chico, só que na forma condensada. Então, olhem lá, alunos. Então, nós temos, então, o ciclo, né, butanol, só que sem a indicação dos carbonos e hidrogênios. É uma forma simplificada de mostrarmos, então, o ciclo butanol, ok? Bom, então agora nós vamos fazer um exercício dando o nome IUPAC, porque essa nomenclatura que nós acabamos de estudar é a nomenclatura IUPAC, é a nomenclatura oficial. Então agora nós vamos fazer um exercício mostrando como dar nome às cadeias ramificadas, que é praticamente, pessoal, a mesma coisa do que os hidrocarbonetos ramificados. Então veja só a cadeia que nós preparamos para você. Olha lá. Ela é bem grandona, né? Tem bastante ramificações e nós vamos então dar todos os procedimentos de como você deve fazer para dar nome à cadeia carbônica aqui então. Então olha só, primeiro passo, pessoal, lembram-se? Nós temos que encontrar a cadeia principal. E a cadeia principal, gente, tem que ser a maior sequência possível de átomos de carbono e deve conter o que será que deve conter a cadeia principal? Hein, Chico, você sabe? É hidroxila? Exatamente. A hidroxila tem que estar presente na cadeia principal. Então, vamos lá. Vou achar aqui a maior sequência possível, ó. Posso começar por aqui que eu vou pegar a hidroxila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esta pode ser a minha cadeia principal. Vamos conferir se não há nenhum outro exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa é a cadeia, né, a maior, é a anterior. Aqui tem 8 carbonos. Então vamos circular, vamos colocar a cadeia principal aqui em evidência, né? Para os alunos aí de casa depois poderem fazer os materiais didáticos, os exercícios aí do material didático. Assinalamos a cadeia principal. Agora, pessoal, nós sabemos que quem ficou fora da cadeia são os nossos radicais. Então, aqui nós temos o radical etil. Aqui, nessa extremidade, nós temos o radical metil e metil, ok? Então, agora, nós vamos, pessoal, numerar a cadeia.
Como a hidroxila ela está mais próxima desta extremidade, então nós vamos começar a numeração por essa ponta aqui. Então este vai ser o carbono 1, esse aqui o 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, agora que nós já achamos a cadeia principal, já numeramos a cadeia, falta então darmos o nome. Nós vamos começar então pelos radicais e vamos dar a localização e o nome dos radicais mais simples, indo até o mais complexo, e depois a localização do OH e o nome da cadeia. Então vamos lá. Vamos começar pelo metil. Então nós estamos vendo que nós temos 2 radicais metil e ambos estão ligados ao mesmo carbono, que é o carbono 6. Então o nome do composto nós vamos iniciar da seguinte maneira: 6,6 porque são 2 metil, dimetil, ok? 6,6 de metil. Próximo radical é o radical etil, que está preso ao carbono 4. Então nós vamos continuar o nome aqui, ó, tracinho, então eu vou escrever aqui embaixo para ficar mais fácil. No carbono 4, nós temos o radical etil. Bom, todos os radicais já estão relacionados. Agora, nós vamos dar a localização do OH e o nome da cadeia principal. Então, a hidroxila, que é o OH, está no carbono 2. Então, vamos colocar aqui, ó, 2. Agora, o nome da cadeia principal, não esquecendo da terminação ol. Então, como são 8 carbonos, a terminação vai ser oct. Então, 2, oct, porque são 8 carbonos, an, porque nós temos simples ligação entre os carbonos, e ol, porque é a terminação do álcool. Então, olha o nome do composto: 6,6 dimetil, 4 etil, 2 octanol. Fácil, né, pessoal? Então, através deste exemplo que nós acabamos de dar para vocês, vocês podem realizar outros testes do material didático, ok? Muito bem, então nós vamos fazer uma pausa agora, né, Chico? Vamos dar uma descansadinha e voltamos depois do nosso intervalo. Então, até já! Voltando então agora do nosso intervalo, nós vamos dar continuidade ao estudo dos alcoóis. Então, como nós falamos para vocês no início da nossa aula, né, que aquilo que vai então caracterizar uma substância e a outra vai ser o nome. Então, o nome é muito importante. E nós vimos antes do intervalo a nomenclatura IUPAC. Agora, pessoal, nós vamos ver uma nomenclatura que nós chamamos de nomenclatura usual, que usualmente aquele produto é conhecido com aquele tipo de nome, com aquela nomenclatura. Então, veja só, a nomenclatura usual dos alcoóis. Olha só, então, primeiro, para dar esse nome, você inicia com a palavra álcool, mais o radical que ele era antes de se tornar um álcool. Você lembra dos radicais? Se não lembra, aproveite, pega aí uma boa lista deles e já comece a conferir o radical metil, etil, N-propil, sec-butil, terc-butil e assim por diante. Então, mais o radical e mais a terminação ico, que nesse caso, como o álcool já está indicando que é álcool no início da palavra, então a terminação vai ser ico no nome usual. Então veja um exemplo aí, ó. Nós temos o álcool etílico. O álcool etílico, então, ele veio do radical etil, porque se você tirar o OH, digamos que nós eliminamos o OH, você vai enxergar apenas o radical etil. Então, quando você coloca o OH na valência livre, você vai ter então o álcool etílico. Ético, porque são 2 carbonos, e ílico, porque vai ser a terminação, no caso, do álcool. E o álcool etílico, você sabe também, é o álcool usado para a limpeza doméstica. E, além disso também, é o álcool das bebidas alcoólicas. Vamos ver outro álcool aqui então,
o álcool metílico. Se nós tirarmos o OH, nós vamos ter então o radical metil. Então esse radical metil, com a inclusão do OH, nós teremos daí o álcool metílico, certo? Então pega o nome do radical e coloca a terminação ico. Tânia, esse aí então é o nome usual que você falou, né? Álcool metílico. O nome oficial, o nome UPAC dele é metanol, não é? Exatamente. O nome UPAC, que é o nome utilizado por toda a comunidade científica, é o metanol. Muito bem, Chico. Então existem as duas nomenclaturas e os alunos têm que saber utilizar as duas nomenclaturas. Mas no dia a dia a gente ouve o pessoal falar mais assim, né? Álcool etílico, álcool metílico, né? Exatamente. Por isso é que os dois nomes têm que estar bem assim, né, juntos e o aluno saber daí qual, né, tipo de álcool. Às vezes são dois nomes, mas estamos falando de um único produto, né? Então agora, Chico, nós vamos falar um pouco aí para os nossos alunos sobre os principais alcoóis, né? Como eles são usados, né? E principalmente o metanol e o etanol, cujos nomes comuns são álcool metílico e álcool etílico. Então vamos primeiro ao metanol. Então o metanol, gente, ele é o álcool que possui a menor massa molar, porque ele só tem um átomozinho de carbono. E ele é chamado, gente, de álcool de madeira. E o ponto de fusão dele é menos 97 graus Celsius. Então, o que era ponto de fusão? É exatamente o momento onde ocorre a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Agora, veja o ponto de ebulição. O que era ponto de ebulição? Passagem do estado líquido para o estado de vapor. Já é de 64,7 graus Celsius. Então, comparando essas temperaturas, nós podemos dizer para os nossos alunos que a 25 graus Celsius, que é a nossa temperatura ambiente, esse álcool vai estar na forma líquida. E o metanol, como o próprio nome já diz, ele é o álcool de madeira, porque muito antigamente ele sempre foi extraído da madeira. Você sabe que quando nós fazemos a destilação seca da madeira, ou seja, nós aquecemos um pedaço de madeira a 1.300 graus Celsius em uma retorta, nós obtemos 3 frações dessa destilação. A fração sólida, que é o carvão vegetal, que nós utilizamos para assar carnes, né? Nós temos também a fração líquida, que é justamente dessa fração líquida que nós temos o ácido chamado pirolenhoso. Esse ácido pirolenhoso é uma mistura de metanol, etanol, de ácido acético, que no caso é o vinagre, né? E também de acetona. Então, como ele era retirado da madeira, ele era então chamado de álcool de madeira. Só que hoje em dia nós sabemos que a produção do metanol em larga escala, ou seja, na escala industrial, hoje ele é feito através do carvão e da água, né? Então ele é retirado do carvão e da água. Então, no que nós utilizamos o metanol? O metanol, ele é muito utilizado, por exemplo, nas corridas de carro. A Fórmula Indy, o combustível desses automóveis é o metanol. Onde mais nós utilizamos? Nós utilizamos também o metanol para a produção do formol. E com o formol nós produzimos a fórmica, né? Que é um objeto, quase todos os objetos que nós tínhamos em casa até um tempo atrás, eram todos feitos de fórmica. Então o metanol, ele é muito utilizado, só que ele não pode ser ingerido não, porque se ele for ingerido, ele pode levar a pessoa até a morte. Primeiro, ele causa cegueira, e se ingerido em grandes doses, pode vir então a causar a morte. E o metanol também é utilizado como combustível de aviões a jato, né? Agora, uma curiosidade sobre o metanol é que quando ele entra em combustão, nós não conseguimos enxergar a chama que ele produz, justamente porque ele tem um átomo de carbono só, e quando ocorre a queima, então, do metanol, né, no caso do automóvel, quando ocorre a queima, é uma queima completa, então é uma combustão completa, então não forma chama nenhuma.
Então, algumas vezes nós vemos os corredores da Fórmula Indy, né, se abanando, tentando acalmar, né, algo que está ali queimando e nós não estamos vendo. Então, na verdade, é o metanol que está em combustão. Joia? Então, agora nós vamos ver o outro álcool também que é importantíssimo para nós, que é o etanol, também conhecido como álcool etílico ou álcool de cereais. Então, o ponto de fusão, né, do etanol é menos 115 graus Celsius. É a temperatura na qual ele passa do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura, ou seja, o ponto de ebulição dele, que é o PE, é 78,5 graus Celsius. Então, a essa temperatura ele está saindo do estado líquido para o estado gasoso. Então, assim como o metanol, o etanol ou álcool etílico também é encontrado na temperatura ambiente, no estado líquido, né? E o etanol, ele é muito solúvel em água. Em qualquer proporção que você utilizar o etanol, ele sempre vai ser solúvel em água. E nós temos também outras informações a respeito do etanol. De onde o etanol ele é retirado, né, para que ocorra a produção em larga escala industrial. Então, o etanol, ele na verdade é retirado do açúcar. Então, aqui no Brasil, quando se fala em etanol, né, Chico, as pessoas já dizem, de onde é tirado o álcool? O que as pessoas respondem, Chico, assim, rapidamente? Da cana, né? Isso, da cana-de-açúcar. Porque, na verdade, a cana-de-açúcar, ela possui, né, a sacarose, que é um açúcar que vai ser fermentado. Mas, na verdade, o álcool etílico, nós podemos tirar de vários produtos. Por exemplo, da beterraba, que é bem docinha. Onde mais? Da maçã, do pêssego, porque nós sabemos que existem vinhos de pêssego, nós sabemos que existem o vinho de maçã, né? No caso, a cidra que nós tomamos aí no final do ano, comemorando o encerramento do ano, a cidra é feita de maçã. Tem cidra também agora até de morango, né? Que também já estão tirando, né, o álcool até mesmo do morango, né? Porque tem açúcar. Então, no geral, tudo aquilo que tem açúcar consegue se produzir o álcool. Só que aqui no Brasil, em larga escala, nós utilizamos a cana-de-açúcar. Agora, por que será que no Brasil nós utilizamos a cana-de-açúcar? Você sabe, Chico? Porque tem um monte? Isso é um dos grandes motivos, porque para você poder fazer o plantio da cana-de-açúcar, basta você ter o solo, né, plantar, depois colher e fazer a moagem da cana-de-açúcar. Mas tem outros motivos também importantes, no qual o Brasil, na década de 70, resolveu introduzir o pró-álcool, ou seja, todas as montadoras começaram a produzir automóveis movidos a álcool por causa da crise do petróleo. Então, o que foi que aconteceu? As montadoras montaram muitos automóveis porque era muito barato, muito mais barato do que o petróleo. Primeiro, porque o álcool não vem do petróleo, então não libera o dióxido de enxofre, que é um dos causadores do efeito estufa. Então é ótimo porque não polui o ambiente, né? E é ótimo também porque é um recurso mais barato e você pode sempre plantar a cana e produzir o álcool, né? Então o Brasil foi um dos primeiros países a produzir os automóveis movidos a álcool. Então o álcool, como nós já dizemos para você, ele é obtido através de vários cereais. Nós podemos fazer do arroz, né? O arroz é um amido, então, e o amido é açúcar. Então, através do arroz, os chineses conseguiram produzir que tipo de bebida? Você sabe aí, Chico? Me ajude. Não sei. O saquê. O saquê é uma bebida que vem do arroz. Assim como também a vodka. Sabe de onde é produzida a vodka, Chico? Através da destilação da batata, que é amido também. Então, assim por diante. Então agora, Chico, nós fizemos aqui um cartaz para mostrar para os nossos alunos ali de casa o teor alcoólico, né, dessas substâncias. Só que antes de nós enxergarmos o cartaz, nós vamos ver como aqui no Brasil, então, nós conseguimos obter a cana-de-açúcar. Então, olha lá, nós temos as fases. Então, na primeira fase da obtenção do álcool etílico pela cana-de-açúcar, nós temos a fase da moagem da cana. A moagem da cana é quando você pega a cana, moe e você obtém aquele suco delicioso conhecido como a garapa. Garapa, eu adoro garapa. Eu tomo muita garapa, gosto de garapa.
Então, olha só, Chico, então a primeira fase é da moagem da cana, onde nós temos a garapa. A segunda fase é a fase da produção do melaço, onde uma parte líquida da água que contém a garapa, ela é evaporada, então esse produto é aquecido formando o melaço. Aí vem a terceira fase, que é a fase da fermentação do melaço. Nessa fase são adicionadas leveduras, que é o fermento biológico. Saccharomyces, né? É um tipo de levedura que vai fazer a fermentação desse melaço. E a quarta fase seria a destilação do mosto fermentado. Aí sim, na destilação fracionada, que nós já estudamos o que é destilação fracionada, nós vamos retirar, gente, 96% de álcool e 4% de água. Por isso que o álcool destilado, né, ele possui 96 graus GL. Esse grau GL é Gay-Lussac, que foi quem descobriu a porcentagem do álcool no caso da destilação da cana. Então, quando eu digo para vocês que o álcool tem 96 graus Gay-Lussac, isso quer dizer que tem 96% de álcool e o restante da porcentagem que sobra é de água. Então, agora eu quero convidar você para vir aqui até o quadro e vamos ver algumas substâncias e a quantidade de álcool que essas substâncias possuem. Então, veja só, bebidas destiladas, né? No caso, a pinga tem de 38 a 54 graus, né? O uísque tem de 43 a 55. Já a vodka de 40 a 50, né? A vodka feita de batatas e cereais. O conhaque, ele tem de 40 a 45 e o rum, 45 graus. Agora, as bebidas que não são destiladas, como a cerveja, tem de 3 a 5 graus, né? O vinho tem até 12 e a champanhe tem 11 graus. E a cidra que nós bebemos aí no Natal tem de 4 a 8 graus. Então, aqui do lado você vê a matéria-prima do qual é feito cada uma das bebidas. Bom, você sabe que o nosso organismo, se nós bebermos uma quantidade X, né, de álcool, nós perdemos a noção, nós perdemos os movimentos. Então, você sabe que a polícia, por aí, sempre faz o teste do bafômetro, que é um teste onde eles verificam a porcentagem de álcool no organismo. E esse teste, ele é feito através do dicromato de potássio, que tem uma cor esverdeada. Em meio ácido, ele vai, em meio ácido, com o bafo, né, no caso com a porcentagem álcool do próprio bafo da pessoa, vai transformar esse dicromato de potássio na coloração verde. Então, quanto mais verde for a coloração, maior é o teor alcoólico que a pessoa ingeriu. E o corpo humano só pode ingerir, né, é permitido por lei, 0,1 grau, né, de álcool. A ingestão de um copo de bebida de teor alcoólico por volta de 50 graus GL corresponde a 4 copos de vinho ou 4 garrafas de cerveja. Muito bem, então agora nós vamos para as nossas dicas de estudo. A minha primeira dica de hoje é que você faça, então, os exercícios do seu material didático, complementando os seus estudos, né? E também gostaria que você pesquisasse sobre o bom e o mau uso do álcool etílico, ok? Bom, então, por hoje é só, né, Chico? Então, nós voltamos na próxima aula, certo? Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Na aula de hoje, conhecemos a função orgânica dos alcoóis. Então, hoje nós vimos que os alcoóis são compostos que possuem hidroxila, ligado a carbono saturado, carbono que só faz simples ligação. Pode ter 1, 2, 3 ou mais hidroxilas. Vimos como é a classificação dos alcoóis. Podem ser classificados conforme a quantidade de hidroxilas e conforme a posição dessas hidroxilas na cadeia. E estudamos a sua nomenclatura. Nós vimos que os alcoóis possuem 2 nomenclaturas, a nomenclatura IUPAC e a nomenclatura usual. A nomenclatura IUPAC é semelhante à dos hidrocarbonetos, apenas no final colocamos a terminação OL. E a terminação usual, o nome usual dos
dos alcoóis possui o nome dos radicais, mais a terminação ico. Até a próxima aula.